E aí, pessoal, vamos lá, seguindo nossos estudos. Hoje nós vamos falar da queda livre. Na última aula, nós finalizamos o estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. A gente deve estudar ainda mais 2 movimentos para finalizar o conteúdo referente ao primeiro bimestre. Bem, no movimento retilíneo uniformemente variado, a principal característica é que a nossa aceleração é igual a constante, certo? E aí, existe um movimento em especial, que é muito comum na natureza, conhecido como queda livre. O que vem a ser a queda livre? Eu tenho um objeto, eu solto esse objeto e ele cai. Ele cai em linha reta. E a queda livre, ela é um representante bem bacana para a gente falar do nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos deixar bem claro que queda livre não é um estudo de mais um movimento, tá? A gente continua falando do movimento retilíneo uniformemente variado, só que a gente vai abrir um parênteses aqui para a gente poder falar um pouco de queda livre, que ainda é movimento retilíneo uniformemente variado. Por que queda livre a gente dá um destaque para ele? Porque eu poderia falar, por exemplo, um carro com aceleração constante. É um movimento retilíneo uniformemente variado. Um avião, um objeto, qualquer coisa se movendo com aceleração constante é um movimento retilíneo uniformemente variado. Só que a queda livre ela tem uns pontos importantes. Ela continua sendo um objeto se movendo com aceleração constante. Mas que pontos importantes são esses? São esses aqui. Referencial, gravidade, que é uma introdução a uma grandeza física muito importante, ok? E as fórmulas. Bem, queda livre é movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para a gente vale essas fórmulas aqui, ó. Para a gente vai valer S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Na nossa queda livre, a gente pode usar isso, ok? Também vai poder usar V é igual a V0 mais AT. E também vamos poder usar V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes delta S, que foi o que nós aprendemos na nossa última aula, certo? Essas 3 fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado tem tudo a ver com queda livre, ok? Pode ser, a queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós podemos usar essas fórmulas. Agora, o que é importante a gente ter em mente na hora de resolver um problema de queda livre? Em geral, eu posso dizer, dá um problema, olha só, tem um objeto, esse objeto cai. Eu largo esse objeto de uma determinada altura, eu deixo ele cair. E aí eu posso perguntar coisas do tipo, quanto tempo leva para cair? Ou, depois que eu soltei, depois de passarem 3 segundos, em quanto ele já caiu? Pode ser uma pergunta. Ou, se eu soltar essa caneta do alto de um prédio, com que velocidade ele bate no chão? Tudo isso está relacionado à posição, velocidade, tempo, ok? Vai estar tudo vinculado à queda livre. Agora, um ponto importante que a gente vai inserir aqui agora é a ideia de referencial. O que vem a ser um referencial? Por exemplo, se eu estou no alto de um prédio, e eu deixo um objeto cair lá do alto desse prédio, ok? Eu posso fazer a seguinte pergunta. Se eu deixo esse objeto cair e ele cai durante 3 segundos, ok? Depois de 3 segundos ele vai estar aqui, ó. Eu posso perguntar o seguinte, quantos metros esse objeto caiu? Aí eu vou pensar, ó, se daqui de cima até aqui embaixo tiver 30 metros, vamos colocar isso como exemplo, 30 metros, eu posso afirmar que ele caiu uma altura de 30 metros e, portanto, essa posição aqui seria como se fosse 30 metros, enquanto aqui em cima seria como se fosse 0 metros. Ou seja, lá em cima ele ainda não caiu nada. Aí eu solto, aí ele vai cair 1, 2, 3, até chegar a 30 metros. O que é o referencial? Referencial é como eu olho o sentido positivo da minha grandeza
posição. Como assim? Aqui em cima é como se fosse meu zero. E à medida que vai caindo, vocês podem perceber que é como se fosse assim, ó. Aqui em cima é zero, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 30. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou considerando que para baixo é positivo, certo? Aqui é um zero, 30 é positivo, então estou considerando que para baixo é o sentido positivo. É diferente de eu fazer o seguinte. Se eu pegar e considerar que o meu prédio ele tenha uma altura de 50 metros, ok? Ele tem uma altura de 50 metros. Eu estou lá no alto do prédio e deixo o meu objeto cair. Aí as coisas vão inverter, vão mudar um pouco. Vai mudar em que sentido? O meu objeto cai daqui, da posição 50, e ele vai cair até a posição 20 metros, ok? Ele vai cair até a posição 20 metros. No total, se ele cair de 50 até 20 metros, ele vai ter caído um total de 30 metros, que é o deslocamento, certo? E aí, aqui eu tenho uma mudança no referencial. Qual é a mudança? Agora, note que aqui está 50, e à medida que eu vou me deslocando, eu vou diminuindo o valor. Como quem diz, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, até chegar no 20. Isso quer dizer que se eu estivesse subindo, eu aumentaria meu valor. Aqui é 50, 51, 52, 53, 54. E aí, conforme eu for subindo, vai ficando positivo. Isso quer dizer que o meu referencial agora está para cima. O que é o referencial? Você tem que escolher um referencial, lembrando que, independente do seu referencial, independente do referencial que você escolher, isso não vai mudar a sua resposta. Isso não vai mudar se a resposta está certa ou não. A física não muda independente do referencial que você escolher. Mas você tem que escolher um referencial para não fazer a conta errada. Por quê? Eu tenho que dizer o seguinte, ó, eu vou considerar que para cima é positivo. Se para cima é positivo, qualquer objeto que esteja caindo, ele está caindo pro negativo, ele está diminuindo o seu valor. Então, se eu digo que para cima é positivo, esse objeto está no 50 e ele vai cair, ele vai diminuir o valor de sua posição. Agora, eu posso pegar e colocar o meu referencial lá em cima. Note que eu coloquei o 0 aqui embaixo e o 50 lá em cima. Eu posso inverter isso. Eu posso colocar o meu 0 lá em cima e o meu 50 aqui embaixo. Eu só inverti o referencial. O que muitas das vezes a gente faz isso. Às vezes é conveniente eu colocar o 0 lá em cima e o 50 aqui embaixo, uma vez que eu vou deixar o meu objeto cair. E se ele cair 1 metro, é muito melhor falar que ele caiu 1 metro, certo? Do que ter o 50 aqui em cima, certo? O 0 aqui embaixo e falar que ele caiu para 49. É muito melhor de 0 para 1 do que de 50 para 49. Mas qual é a diferença? Aqui, nesse caso aqui, o meu referencial, ele tá, se aqui é o 0 e aqui é o 50, ele está positivo para baixo. Se aqui é o 50 e aqui é o 0, ele está positivo para cima. Isso é um referencial. E sempre que a gente for resolver uma questão de física, nós devemos ter muito cuidado com o referencial. Por quê? As grandezas elas vão começar a tomar um certo sentido. E aí entra a questão da nossa gravidade. O que é a gravidade? Bem, eu tenho esse objeto. Esse objeto, na minha mão, está com uma velocidade igual a 0. Ele está parado, correto? Quando eu solto esse objeto, ele cai. Não fui eu que joguei ele para baixo. Eu simplesmente soltei e ele caiu. Essa questão de fazer ele cair, o que faz ele cair é a gravidade. Agora, uma coisa super interessante. Esse objeto ele está com uma velocidade 0. Quando eu solto ele e espero passar 1 segundo, depois de 1 segundo, a velocidade dele, que antes era 0, passa a ser 10. Depois de mais 1 segundo, a velocidade dele, que agora é 10, ele está caindo. A velocidade dele, que é 10, depois de mais 1 segundo, ele caindo, a velocidade dele é 20.
Depois de mais um segundo, é 30. Depois de mais um segundo, é 40. O que está acontecendo? A gente viu no movimento retilíneo uniformemente variado que a velocidade ela vai mudando. E o que faz a velocidade mudar é a aceleração. Na prática, a minha velocidade está mudando de 10 em 10 a cada segundo. Isso significa que eu tenho uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ou seja, a aceleração tendo o valor 10 quer dizer que a minha velocidade vai mudar um valor de 10 a cada segundo. E na prática é isso que acontece. Quando a gente solta um objeto, a velocidade dele vai mudando num valor de 10 a cada segundo. E é nisso que entra o contexto da gravidade. A gravidade, ela é uma aceleração. Quando a gente fala, ó, a gravidade vale tanto, a gente está falando que a aceleração vale tanto. E na prática, estamos muito acostumados a chamar a aceleração de A, certo? Só que quando a gente falar de queda livre, a aceleração vai ser a gravidade. E a gente vai mudar essa descrição, ao invés de a gente chamar de A gente vai chamar de G. G é a mesma coisa, G de gravidade é a mesma coisa que aceleração. A gravidade é uma aceleração. É uma aceleração da natureza. A natureza quis assim. Não fui eu que acelerei esse objeto, eu não coloquei um motorzinho para colocar uma aceleração nele. Não, eu soltei um objeto e a natureza decidiu que esse objeto tem que cair. E justamente com o valor de aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é a gravidade. E aí tem uma coisa super importante. A gravidade, ela sempre aponta para baixo. Então, se eu solto um objeto aqui, quando eu soltar, ele nunca vai fazer isso aqui. Ou se eu soltar um objeto aqui agora, ele não vai fazer isso aqui. Ele sempre vai cair na vertical para baixo. E isso vai ser muito importante na hora que a gente for resolver uma questão de queda livre. Por quê? Porque se eu considerar o meu referencial sendo assim, ó, ele é positivo para baixo, ou seja, eu coloquei o 0 lá em cima, o 50 aqui embaixo. Se o meu referencial é positivo para baixo, vocês devem lembrar que a gravidade ela sempre aponta para baixo. Em qualquer situação, ela sempre vai estar apontada para baixo. Se o meu referencial estiver para baixo como positivo, então a minha gravidade vai ser positiva. Agora, se o meu referencial estiver apontado para cima como positivo, o que pode acontecer, eu estar aqui, ó, o 0 aqui e o 50 aqui em cima, se o meu referencial estiver apontado para cima, aí a minha gravidade vai ser negativo. Por exemplo, quando eu jogo um objeto para cima, em geral, eu jogo ele para cima. Eu considero que da minha mão aqui seja o 0, ele vai subir e vai cair. Na análise desse movimento, eu vou considerar que para cima é positivo e, portanto, quando eu for escrever a minha fórmula, aonde tiver A, passa a ser a gravidade. No caso, se eu jogo um objeto para cima, eu vou considerar que para cima é positivo, esse objeto vai subir, e a gravidade vai ser sempre negativa porque ela aponta para baixo. Agora, quando eu estou no alto de um prédio e eu quero soltar um objeto, vou soltar esse objeto dessa altura, eu não preciso considerar que para cima é positivo, uma vez que meu movimento só vai acontecer para baixo. Então é melhor eu considerar que para baixo é positivo. Eu vou soltar, esse objeto começa a cair. Como eu vou adotar que para baixo é positivo, quando eu falo que para baixo é positivo, eu que estou escolhendo isso. Eu estou escolhendo o referencial. Eu posso analisar a queda desse objeto caindo com o referencial para cima? Posso. Só vai me dar mais trabalho, mas a princípio eu vou chegar no mesmo resultado. Então, esse objeto caindo, eu prefiro adotar o referencial que para baixo é positivo. E se para baixo é positivo, aí nessa queda, quando eu considero que para baixo é positivo, aí a gravidade passa a ser positiva, porque a gravidade aponta para baixo. Então, nossas grandezas elas vão começar a ter uma certa direção. A direção, por exemplo, direita e esquerda. Então, se eu adoto que para frente é positivo, aqui para minha frente é positivo, qualquer grandeza que tenha a direção
contrária, ela vai ser negativa. E se tiver a direção a favor, essa grandeza vai ser positiva. No caso, a gente fala disso agora, na queda livre, porque a gravidade ela sempre vai apontar para baixo. Isso vai ser super importante na hora da gente começar a fazer a nossa descrição matemática. Então, vamos ter que reescrever essa fórmula aqui. Como? Bem, no lugar de A, agora nós vamos ter G. Nós não vamos chamar de A, vamos chamar de G, porque na queda livre, a aceleração é a gravidade. Ela vai ser positiva ou negativa? Depende. Depende do referencial que você vai escolher, ok? Então aqui pode ser tanto positivo quanto negativo, vai depender. A posição inicial, as posições, em geral, como a gente vai falar de vertical, nós vamos chamar as posições de H. É muito comum a gente falar aqui, ó, H0, que é a altura 0, e H, que depende de T. As velocidades não muda nada. Aqui, a aceleração passa a ser a gravidade, novamente. E aqui, o ΔS, que é a variação, o deslocamento que ocorre, certo? A gente vai chamar de ΔH. Ok? Basicamente, aqui a gente tem uma introdução à queda livre. E a queda livre ela vai apresentar algumas coisas super interessantes. Por exemplo, quando eu jogo um objeto para o alto, qual é a altura máxima que ela chega antes de cair? O que acontece quando ele chega lá em cima? Isso a gente vai deixar para discutir na nossa próxima aula, tá bom? Valeu!